Tô pensando aqui no futuro ainda, pegando carona na pergunta do Itamar, até que xenotransplante ou então a criação dos órgãos, o desenvolvimento dos órgãos, sejam alternativas factuais para a gente, doutor. Eu tô com o Itamar mais uma vez de que a gente tem que bater nessa tecla da doação, porque nós já temos o maior sistema do mundo público de doação de órgãos. Nós só não realizamos mais procedimentos do que os Estados Unidos, e muito por causa desse gargalo que a gente tem nesse quesito de doação. O governo federal está atento a isso, está reforçando, pelo menos com a criação de uma semana, de um mês de conscientização a respeito disso, vai levar essa discussão para a escola. A pergunta é, para que haja mais conscientização, porque já se fala tanto sobre isso na mídia, por exemplo, sobre a simplicidade de se tornar um doador. Isso tem que passar mais por políticas públicas vindas do governo ou especificamente da área da saúde? Isso tem que partir da saúde. O que seria mais eficaz? O mais eficaz é você oferecer condições de transplante em todos os lugares. Então, seria governo, então? Não é o governo. Porque isso aproximaria aquelas pessoas ou aquela população daquela realidade? É que a gente pensa assim sempre que é o governo, né? O governo, ele tem a limitação dele, é a sociedade. Assim. Não é o governo. Qual o governo que é culpado de eu ter a disparidade econômica que tem no país, assim, que a riqueza está concentrada aqui, ou aqui mesmo está concentrada num determinado grupo de pessoas que são mais privilegiadas? Não é culpa do governo. É a sociedade que se organizou desse jeito. Então, à medida que a sociedade vai desenvolvendo condições para que o transplante seja realizado em mais estados e disseminado no país todo, organizando todos os setores que precisa, toda aquela cadeia de produção do transplante, naturalmente, como a sociedade brasileira ela é bem solidária, ela autoriza a doação. Então, não é uma política de governo que vai fazer assim com que o número de doadores vai aumentar. É esse conhecimento, assim, como tem na região sul do país aqui. E você falando, é só na região sul? Não, no Ceará e em Pernambuco, o número de doadores que tem por milhão de habitantes é maior do que o número de doadores que tem aqui no estado de São Paulo. Uhum. Porque ali sim, teve já por bastante tempo, uma política assim do governo falar vamos estimular o programa de transplante, mas não é que ele falou vou modificar tudo. Ele deu algum benefício, juntou as equipes e hoje, depois de alguns anos, o Ceará já tem um programa de transplante muito efetivo, semelhante ao que tem aqui. Em Pernambuco também a mesma coisa, mas é a sociedade que se organizou para que aquele programa de transplante possa ter o mesmo índice de doação daqui de São Paulo e tenha disponibilidade de leitos ou de profissionais para poder fazer o transplante. Então não é assim o governo que vai determinar, falar assim, vai todo mundo lá para o Acre e vamos fazer transplante no Acre. Uhum. De repente nasce, assim como nasceu no Ceará, um grupo de pessoas que são da sociedade, que fazem essa demanda e que mostram a sua competência e daí esse recurso aparece para que o transplante possa ser realizado. Mas é caro isso, né? Essa mobilização, doutor. Precisa de ajuda, de qualquer forma, de governos, né? A sociedade sozinha não vai conseguir se mobilizar dessa forma. Então é que a demanda nasce da sociedade, que vai fazer a demanda junto ao governo. Sim. Senão o governo tem milhões de demandas. Quem conseguir fazer, ele tem que lidar com milhares de demandas. Então, assim, no Ceará, o pessoal que fez a demanda, o grupo que se organizou para fazer essa demanda, foi mais efetivo do que em alguns outros estados, o que mostrou que tinha uma competência suficiente para atender aquelas metas que ele estava propondo para o governo do estado, e o governo do estado, então, ajudou. Pode ser que algum governo pode não ajudar e atrapalhar, mas se você apresentar alguma proposta bem razoável, e dar resultado, como dá resultado o programa de transplante na maior parte dos estados que hoje está funcionando, é muito difícil você romper essa cadeia, porque senão você não vai ter como atender aqueles pacientes que precisam de diálise, por exemplo. Ou aqueles pacientes, como eu falei, do coração e transplante de coração e de fígado, que se não forem transplantados no período de 1 ou 2 anos, eles morrem. Mas o transplante de rim é o exemplo principal, porque o paciente fica em diálise por muito tempo. Ele precisa ter vaga na diálise para que ele possa viver. Exatamente. Então, o transplante faz parte de uma cadeia. Esse daqui precisa de diálise, tem vaga na diálise porque saiu alguém que morreu ou que transplantou.
Como eu estou falando que está aumentando o número de pessoas que precisam de diálise, porque estão vivendo mais tempo, tem outras doenças que fazem com que desenvolva a doença renal, eu preciso ou aumentar o número de vagas de diálise, ou então ter uma saída pelo transplante, que é mais razoável, porque você melhora a qualidade de vida de todas essas pessoas.